falo do Zorro. Bom, eu passo então a palavra ao professor Garros. Bem, boa noite. Queria primeiro agradecer o convite para participar desse seminário. Queria dizer que é sempre muito bom voltar a Uberlândia. Eu estive aqui há quase um mês, 2 meses atrás, mais ou menos. Então é um prazer. Eu gosto muito dessa cidade, respeito muito, e um prazer maior ainda estar aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Professor Egley, obrigado por nos receber aqui. Muito bom dividir novamente uma mesa com o Geraldo. Enfim, cumprimentar o pessoal da Balaio, do Grupo Pontapé, enfim, todas as instituições, a Diretoria de Cultura aqui da Federal, pela iniciativa, né, deste seminário, né? Bem, eu acho que o que eu vou falar talvez dê uma continuidade, não exatamente porque vou dizer as mesmas questões que o Geraldo aqui colocou, de forma muito pertinente, fazendo um quadro, né, sobre alguns desses desafios para se pensar essa conexão entre diversidade e uma possibilidade de uma economia da cultura, né? Eu resolvi assumir o risco de retomar uma discussão que nós da cultura, talvez porque achemos que essa questão da economia solidária é algo que diz respeito a um outro lugar, nós da cultura pouco prestamos atenção e pouco sabemos disso, né? Por isso, né, boa parte do mundo cultural no Brasil hoje está preocupado com a reforma da Lei Federal de Incentivo à Cultura, primeiro pelo que ele vai afetar no seu bolso, e depois se discute o que essas reformas podem ou não modificar no sistema de financiamento à cultura no Brasil. A Lei de Incentivo é um mecanismo que, infelizmente, substituiu vários outros que nunca existiram, propriamente dito, né? Sempre foi um mercado, em épocas em que a cultura podia ser financiada de forma autossuficiente pelo mercado, né? Então eu vou tentar aqui articular algumas ideias sobre como é que eu vejo a maneira como a diversidade cultural pode efetivamente compor um quadro alternativo de uma economia da cultura. Eu não vou, acho que o Geraldo fez um quadro bastante interessante sobre a maneira como a indústria cultural trata a questão da diversidade cultural, né? Eu sou partidário da ideia que uma economia da cultura que leve efetivamente em consideração a questão da diversidade cultural, ela não se dá pelos modelos usuais hoje de consumo de cultura e de produção cultural. Concordo plenamente com o Geraldo. Ou nós reinventamos mecanismos de produção, circulação e consumo da cultura, e reinventamos não porque eles não existam, já existe, é só a gente olhar para trás. Enquanto o Rominho e Lena falavam sobre gestão cultural, ali do lado tinha um grupo de jovens cristãos de mãos dadas, rezando com um celular, tocando música para embalar suas orações, né? Então é só a gente olhar para o lado, né? É só para olhar para o lado e ver o tamanhozinho dessa câmera que está aqui na mão do Passes, né? Desses aparelhos maravilhosos que estão na mão de vocês aí, que fazem tudo. O que pior faz é falar, né? E ouvir. Mas tudo isso. Então, eu vou aqui assumir o risco de discutir por que eu acho que a economia solidária
não é coisa do passado e não é só de cooperativa de produtores de frango, né? Que é o que me parece que a área cultural pensa, que cooperativa que economia solidária é coisa de cooperativa e cooperativa é coisa de pequeno produtor rural, de periferia urbana, ou de grupos de mulheres que se juntam para ocupar o seu tempo livre. Quer dizer, eu acho a minha definição e a minha visão de economia solidária é muito simples, é uma economia com ética. E no meu entendimento não é possível pensar na articulação entre diversidade cultural e uma economia da cultura se nós não resgatarmos determinadas possibilidades e superarmos outras, né? Pois bem, então vamos lá. Eu trouxe isso aqui para nos ajudar. Quando eu estou falando de diversidade cultural, eu quero pontuar algumas questões usando algumas pessoas, alguns autores. Aqui eu estou especialmente usando ideias da Jurema Machado, da Unesco, e o François de Bernard, do GERME, que é uma ONG francesa. Primeiro, quando a gente fala de diversidade cultural, é bom que a gente lembre que ela é diversa. Ou seja, diversidade cultural não é um conjunto harmônico das nossas diferenças. Isso é muito romântico, é muito bonito, né? Habita uma literatura vasta, é muito bonito ver na televisão todos os diferentes de mão dadas, mas diferenças não são sinônimos de diversidade, né? Senão nós estamos refundando o mito da nossa democracia racial, agora o mito de uma pluralidade cultural. E eu não partilho dessa ideia. Eu partilho da ideia que nós somos muito diferentes, muito pouco diversos e muito menos plurais do que deveríamos ser. Essa é a equação com a qual eu trabalho, né? Então, a diversidade cultural, ela é diversa, né? Ela não se constitui como um mosaico harmônico das nossas diferenças, mas ela é um conjunto de opostos, de divergentes, de contraditórios, né? Esse é o lugar da diversidade, o lugar dessas diferenças que também se enfrentam, tensionam e que, portanto, necessitam de princípios e práticas políticas para sabermos, né? A sorte do seminário é que eram cristãos mais calmos. Imaginem se fossem, com todo o respeito, neo-evangélicos radicais. Eles cantariam para abafar essa discussão aqui, né? Porque essa é a tática exclusivista, né, de algumas práticas religiosas hoje muito populares no Brasil, né? Segundo, quando a gente fala de diversidade cultural, nós estamos falando de uma coisa que é cultural e não é natural. Ou seja, diversidade cultural resulta das nossas trocas. Trocas que são marcadas por tensões, por desigualdades, por conflitos. Nós não somos diversos naturalmente, né? Não faz parte da nossa natureza ser diverso, né? Terceiro, a diversidade cultural ela é dinâmica e, portanto, não adianta ficar só inventariando as nossas diferenças, produzindo belíssimos dossiês e publicações sobre a nossa diversidade, se nós não formos capazes de promover e proteger as condições para continuarmos sendo diferentes, né? A questão não é só de preservar e promover as expressões da diversidade cultural, mas o mais complicado e o mais desafiante é como é que nós vamos conseguir continuar sendo diferentes, se nós não conseguirmos essas práticas, né? Se nós não conseguirmos usar a câmerazinha do nosso celular, né, não para produzir a mesma fotografia, né, as mesmas poses, as meninas de cabecinha uma encostada na outra, sorrindo, porque não se pode mais tirar foto sério, né? E os rapazes, obviamente, nunca encostando a cabecinha no seu colega, isso pega mal, mas com alguma postura, alguma coisa, né, bastante representativa da sua condição, pelo menos exterior, de um macho, né? E notem, vejam como que a maioria dos nossos jovens usam essa tecnologia fantástica da imagem digital, né? A tecnologia está aí, as possibilidades estão aí,
né? Mas por que é que nós usamos sempre da mesma maneira? As mesmas poses, os mesmos sorrisos, né? A tal ponto que existem máquinas fotográficas hoje que elas focam no sorriso, né? Elas iluminam o rosto que sorri para a máquina, e aí ela reconhece e fotografa belíssimamente, né? Esse é um problema que nós precisamos, né, enfrentar. Outra questão é que a diversidade cultural ela é uma resposta e não uma constatação apenas, né? Ela é um resultado de algo que a gente queira efetivamente fazer, e não um pressuposto. Se nós só trabalharmos com a ideia de que somos diferentes e, portanto, seríamos diversos, né, eu acho que nós não vamos caminhar muito longe. Não vamos ser capazes de produzir ou de pensar numa economia da cultura coerente com a questão da diversidade cultural, né? Isso quer dizer também que diversidade cultural deve ser um projeto, né? Ou seja, alguma coisa intencional, alguma coisa fruto de uma deliberada intenção, e não apenas o reconhecimento de um estado antropológico de ser. Segundo, eu acho que precisamos colocar algo no meio disso, né? Na minha visão, na minha defesa aqui, da questão de uma economia não de mercado, mas de um mercado solidário, um mercado com ética, né? Senão, e acho que o momento de crise por que passamos, as inseguranças se teremos ou não patrocinadores, se teremos ou não ICMS, se teremos ou não, né? É um momento bom para que a gente possa refletir qual o modelo de financiamento da cultura nós queremos, né? Os momentos de crise são propícios para a gente ter coragem de pensar um novo. Então, a questão do desenvolvimento humano, quero pontuar aqui algumas questões. Primeiro, né, quando a gente fala de desenvolvimento humano, nós estamos falando de quê exatamente? Falando de um processo de mudança social, né, e não apenas uma questão econômica, né? Nós estamos falando de algo que se realiza na medida em que potencializa as capacidades humanas. Isso é que é desenvolvimento humano. Algo que está a favor da condição humana e não contra. Por isso não é qualquer coisa que gera impostos, serviços, mercadorias, no meu entendimento, pode ser chamado de algo que gera uma economia da cultura na perspectiva com a qual eu estou trabalhando aqui, né? O desenvolvimento humano pressupõe isso, né? Esse respeito e esse investimento na potencialidade e na capacidade do ser humano. Segundo, né, é um modelo de desenvolvimento ancorado, né, nas ideias e nas práticas da liberdade social, da liberdade econômica, da liberdade política. Terceiro, né, nas oportunidades que esse modelo criam efetivamente para uma sociedade com saúde, com educação, com capacidade de criação, de transcendência, né? Quarto, né, um modelo de desenvolvimento que consolide as possibilidades, né, do respeito, né, às pessoas, do respeito aos direitos humanos. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, nós estamos falando de um modelo que tem compromisso com essas questões, com esses princípios, né? Portanto, por isso a questão da economia da cultura ou da indústria cultural, ela, no meu entendimento, precisa se submeter, né, a essas ideias, a esses questionamentos, né? Outro ponto que eu acho interessante, só para, né, entender essa mediação que eu estou tentando fazer entre a questão da diversidade cultural e uma economia da cultura, é essa ideia de que, né, falar de desenvolvimento, talvez fosse interessante a gente estabelecer essas relações que o Banco Mundial estabelece entre o nosso capital natural, o nosso patrimônio natural, o capital construído, né, aquilo que o homem produz com o seu trabalho, o capital humano, que é, né, a qualidade da condição da vida do ser humano, da sua sobrevivência, né, e o chamado capital social,
né? Que fica parecendo que capital social é uma terminologia mágica que interessa aos planejadores sociais, aos sujeitos que profissionalmente trabalham com a questão, né, de processos inclusivos, emancipatórios, apenas, né? Mas eu acho que nós precisamos neutralizar alguns preconceitos e ir logo no cerne da questão. Quando nós falamos de capital social, nós estamos falando de quê? Disso que vocês estão me oferecendo aqui agora, e que sem isso seria absolutamente incômodo estar aqui agora. Né? O que vocês estão me oferecendo? Confiança. Né? Como a organização desse seminário nos convidou a todos nós, e como fomos apresentados naquilo que de melhor já fizemos, né, na nossa vida, né, isso desencadeia em vocês uma disponibilidade para isso que vocês estão fazendo agora. Me ouvir o Geraldo, ouvir a outra mesa, pensar, se deixarem ser frequentados pelas nossas ideias. Isso não seria possível, né, se eu estivesse aqui como um inimigo de vocês, ou se eu estivesse aqui disputando alguma coisa com vocês, que permite que a gente, sem nunca ter se visto, se sinta à vontade. Vocês para me escutar e eu para falar para vocês, é que a gente compartilha algumas coisas. Primeiro, essa confiança de que estamos aqui porque estamos no mesmo barco. Sexta-feira à noite, imaginem onde estão a maioria das pessoas de Uberlândia. Né? Quem tem dinheiro, obviamente, está numa dessas maravilhosas, né, restaurantes, casas de shopping, essas coisas que Uberlândia tem muito. Né? Quem não tem, está em casa esperando ou o Pânico ou o Caminho das Índias. Caminho das Índias, e depois do Caminho das Índias é o Globo Repórter, né, que certamente hoje vai passar a 59ª versão sobre o voo das garças no Pantanal. Não é verdade? E vai ter gente que vai assistir como se fosse pela primeira vez, e vai se emocionar com aquele voo, aquelas asas lânguidas, aquele rio que parece um asfalto, né? 59ª vez que isso passa, mas haverá muita gente querendo assistir, né, o Globo Repórter, não é isso? Então, se nós não estamos nem assistindo o Caminho das Índias, nem coisa, tem alguma coisa que nos incomoda, alguma coisa que nos desloca, alguma coisa que nos faz procurar alguma outra coisa, o que permite a gente ter um grau de confiança entre nós. Segundo ponto do capital social que eu acho importante é que o capital social, ele é uma prática que nos ajuda a construir atitudes e valores, né, que vão nos auxiliar o quê? Transformar conflito e competição em cooperação e reciprocidade. Terceiro, né, o capital social nos ajuda a pensar atitudes cívicas. Obviamente que a atitude cívica não é desfile em 7 de setembro. Né? Isso é um resquício bobo da nossa cultura militar, que eu não sei por que o governo Lula não teve coragem de parar com isso. Dispensar os senhores militares do fetiche do tanque de guerra e dos cãezinhos amestrados da polícia militar. E assumir que o melhor jeito de festejar a nossa independência é com uma festa cívica, né, com a sociedade civil ocupando o espaço público das cidades, com a nossa diversidade cultural. Né? Mas ainda temos o fetiche, né, dos tanquezinhos de guerra, etc, etc. Né? Então, o capital social, ele é importante, você está percebendo, porque é um conjunto de valores que nós podemos ou não desenvolver, que nos ajudaria a termos uma outra forma de pensar a atividade produtiva. Né? Pois bem, deixa eu correr aqui. Quando a gente fala, então, de desenvolvimento no campo da cultura, nós estamos falando de quê, então? De alguma coisa que, simultaneamente, é a geração de um bem subjetivo, ou seja, o desenvolvimento do ser humano na sua condição, né, subjetiva, espiritual, e, portanto, a possibilidade de um aprimoramento das relações sociais, mas também a constituição de um mercado e de uma economia de bens simbólicos. Né? A questão é que nós
precisamos, né, ter em mente como é que a cultura pode ocupar o seu devido lugar no campo do desenvolvimento humano. Como é que nós podemos reconhecer a importância que a cultura tem naquelas 4 formas de capital que o Banco Mundial coloca: natural, construído, humano e o capital social. Né? Porque senão, de novo, vamos ficar aqui pensando só que o problema da economia e da cultura é um problema só de isenção de impostos, só de barateamento daquilo, só de, né, maiores dependências, e não estaremos trabalhando com a ideia da autonomia, da sustentabilidade e da possibilidade, né, de novos modelos econômicos. Né? Então, a questão cultural está presente nas 4 formas de capital. A questão cultural está presente, né? Como é que nós construímos, né, valores e atitudes de confiança, de pertencimento a um coletivo que o comportamento cívico nos coloca, a possibilidade de cooperação. Qual é o lugar privilegiado para isso acontecer? É, obviamente, por meio e na cultura. Né? Por isso, hoje não tem projeto social, não tem projeto de promoção da cidadania que não passe pela questão da cultura. Para quem é mais rodado aqui, sabe que há 20 anos atrás, falava em projeto social, era plantar horta. Era esse modelo ingênuo de que vamos atuar na natureza, criar uma economia alternativa, plantar horta, fazer... Quer dizer, hoje, né, não se pensa mais em projetos de inclusão, de cidadania, né, de visibilidade social que não passe pela questão da cultura. Né? Porque através da cultura, por meio da cultura, nós conseguimos trabalhar esses valores e essas atitudes que são tão fundamentais. Né? Então, só que, quando nós falamos da possibilidade de uma outra forma de economia, de uma economia da cultura que preserve a questão da diversidade, então nós temos que ter alguns pré-requisitos. Um primeiro pré-requisito é a ideia da sustentabilidade. E sustentabilidade, na minha visão de antropólogo e não de gestor, né, de administrador, é como é que a gente articula passado, presente e futuro. Né? Não é um problema de caixa apenas, de planilha orçamentária, por mais que isso seja uma dimensão. Mas sustentabilidade é como é que eu articulo passado, presente e futuro. Ou seja, como é que eu construo a maior permanência possível com a menor agressão. Né? É isso que é sustentabilidade. E que, obviamente, passa pela questão orçamentária, passa por planilhas, mas vai muito além disso. Né? Segundo, a ideia como é que eu vou harmonizar a lógica do simbólico com a razão do mercado. E se eu não introduzir aí uma historinha que eu adoraria ficar aqui horas conversando com vocês, que é a ideia da dádiva, que o Marcel Moço estudou, né? Mas isso é outra história, né? Se eu entrar nisso eu me perco, porque eu adoro essa conversa. Mas é só a ideia de que a troca é fundamental. E se nós não refundarmos o lugar da troca nas nossas perspectivas do mercado, né, eu acho que caminharemos por um lugar muito raso e muito rápido. Né? Depois, obviamente, a questão de como é que nós articulamos, né, o nosso patrimônio natural e o nosso patrimônio cultural, tanto na sua dimensão material quanto imaterial. Né? Quer dizer, é preciso pensar a questão de uma economia da cultura sobre a ideia de algo que nos pertence coletivamente. Né? Terceiro, 5, a redução das desigualdades locais, regionais e mundiais. Ou nós estamos falando de indústria cultural, se nós não conseguimos agir nesse campo da redução das desigualdades. Né? E, por fim, a questão da consolidação de um modelo democrático de decisões. Né? Então, pensar nessa articulação
né, da diversidade cultural com uma economia da cultura, no meu entendimento, precisaria desses cuidados. Aí sim, nós poderíamos pensar como é que esse modelo pode nos fazer ter mais clareza sobre a questão da diversidade cultural, a questão do multiculturalismo, né, e como é que nós precisamos alçar, chegar, sonhar com a possibilidade de uma sociedade pluralista, de uma sociedade marcada pela pluralidade, né? Só aqui, rapidamente, 5 minutos, quando eu falo, eu comecei, então aqui é rápido. Quando eu falo de economia solidária, né, estou falando de quê? De uma economia com ética. Eu não estou necessariamente aqui defendendo que vamos todos virar cooperativa. Aliás, vocês sabem quantos empreendimentos de economia solidária tem em Uberlândia? Oficialmente, né? Porque não oficialmente devem ter milhares, mas oficialmente são só 29. Desses 29 empreendimentos que o Ministério do Trabalho tem registrado nas suas estatísticas sobre Uberlândia, só 2 são cooperativas. O restante são formas de organização que trabalham com o princípio de uma economia fundada na ética. Então, por favor, não estou aqui defendendo um modelo que foi moda, né, nos anos 60, 70, do cooperativismo. Eu não participo de nenhuma cooperativa, né? O que eu estou aqui é pensando no modelo de uma economia que não dissocia com a ética. Porque senão, no meu entendimento, é impossível articular com a questão da diversidade cultural. No máximo, teremos a diversidade cultural como mercadoria, mas não como alguma coisa, como o Geraldo colocou, que atravessa a própria lógica da produção. Que é isso que me interessa. Não me interessa só ver o quanto passa de diversidade cultural na televisão. Me interessa é ver quando é que seremos, com todos esses avanços tecnológicos, capazes de ter modos diversos de pensar e fazer televisão. E isso as TVs educativas, públicas e tal, ainda não foram capazes de fazer. O olhar é sempre um olhar identificável na sua unicidade, com algumas variações estéticas, artísticas e tal, né? Mas ainda né, fortemente centrado, né? Então, quando eu estou falando aqui de economia solidária, eu estou assumindo uma definição da economia solidária que diz respeito a todos esses elos da economia, que diz respeito à produção, à distribuição, ao consumo, à poupança, ao crédito, que são organizados e realizados de forma solidária por trabalhadores sob a forma coletiva e autogestionária. Eu estou tentando reconhecer que é um modelo mais coerente com a ideia da diversidade cultural, né? E esse modelo chamado economia solidária trabalha com 4 ideias que são centrais, que são ideias da cooperação, a ideia da autogestão, a ideia da viabilidade econômica e a ideia da solidariedade, né? Esses são os 4 pilares de uma economia marcada pela ética, né? Deixa eu pular aqui que eu ia falar sobre cada uma delas, né? Mas porque eu quero ir caminhando aqui para encerrar, né? Em 2005 eram esses os dados, né? Hoje o Ministério do Trabalho já apresenta coisas muito maiores, assim, cerca de 20 mil empreendimentos e tal, né? Mas é curioso, né, a distribuição territorial, né, dos empreendimentos de economia solidária. Por exemplo, aqui na nossa região do Sudeste representam 14%, né? O mais curioso ainda é isso aqui, ó. Aqui não dá para vocês lerem aí, mas isso aqui é um gráfico sobre a distribuição dos produtos, né, por tipo de atividade que é existente hoje no Brasil. Primeiro lugar é produção agropecuária, extrativismo e pesca.
Olha lá, mais de 40%. Segundo, produção e serviços de alimentos e bebidas. Terceiro, produção de artefatos artesanais. Artefatos artesanais, não estou falando de artesanato. Quarto, prestação de serviços, produção têxtil e confecções. Quinto, prestação de serviços diversos, produção industrial em sexto, serviços de coleta e reciclagem de material, produção de fitoterápicos, limpeza e higiene, serviços relativos a crédito e finanças, produção mineral, produção e serviços diversos. A cultura nem mexe um tracinho ali dos empreendimentos em modelos de economia solidária. Nem mexe. Mexe um pouquinho no artesanato, ali no... mas é uma coisa irrisória. Irrisória, a participação da cultura nesses... Para concluir, pode? Então, rapidinho. Para concluir, eu acho que, para a gente pensar essa articulação da diversidade cultural com uma economia da cultura, primeiro nós temos que ter esse cuidado de não tornar diferença, diversidade, multiculturalismo e pluralismo cultural como sinônimos. São coisas distintas, momentos, estágios e dimensões distintas que nós precisamos ter claros. Segundo, uma política cultural para a diversidade e para uma economia solidária exigiria, para que ela fosse efetivamente democrática, que ela fosse menos dogmática e mais integradora de múltiplas identidades. Ou seja, os nossos modelos de pensar a produção, a circulação, o consumo, o financiamento da cultura teriam que ser também diversos. Ou então nós estamos na ideia da colonização dos nossos selvagens improdutivos da área da cultura. Ou então nós vamos começar a padronizar a mentalidade. Nós vamos voltar a essa ideia de que o barato é todo mundo virar um microempresário, todo mundo abrir a sua empresa. Essa falácia que os anos 90 criaram no Brasil. Que vamos todo mundo abrir a nossa empresa. Quando não der para abrir a empresa, abrir uma ONG, é melhor ainda. 2 negócios. Duas formas de sobreviver a um modelo perverso. Como se o problema nosso fosse a personalidade jurídica. Eu estou preocupado com o modelo de financiamento da cultura. Eu estou preocupado quando é que nós vamos vender DVD 6 por 10 reais, como lá em Belo Horizonte já se vende. Aqui é quanto por 10? 3? 3 por 10? Lá em Belo Horizonte já está 6 por 10. 6. Em São Paulo você encontra às vezes 20 por 10. Você não acredita. Não, é claro que dos 20 que você compra, a metade não deve abrir. Porque imagina a produção disso. Eu estou preocupado quando é que nós vamos poder vender DVD a 6 por 10 sem ser pirata. E todo mundo ganhando dinheiro, feliz da vida. Então, essa economia será tão mais contemporânea quanto maior for a sua capacidade de estabelecer diálogo e conexão entre a tradição, a modernidade e a nossa atualidade. Os desafios e as possibilidades da nossa atualidade. Tão mais transformadora quanto mais provedora de projetos de transformação social, capaz de inaugurar novas hegemonias, novos modelos de organização da produção, da distribuição e do consumo da cultura. Eu tinha colocado ali alguns outros problemas, mas o que me interessa, o que me parece importante é a gente se perguntar qual é a economia da cultura que nós queremos. Porque não me parece que por trás desse nome, dessa titulação, dessa temática, nós possamos pensar somente num modelo. E num modelo produtivo, num modelo até nós precisamos pensar essa economia da cultura também na sua diversidade. Aí tinha várias outras coisas aqui, mas fica para outra vez. Obrigado.